Eu tenho que continuar porque mesmo no período de Natal, temos que continuar falando sobre o Clube do Remo. No vídeo de hoje, vamos fazer um balanço geral das 9 contratações azulinas aqui no canal. Eu analisei detalhadamente cada reforço do Clube do Remo anunciados até o momento para a próxima temporada, mas no vídeo de hoje vamos fazer um balanço porque eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando até agora desse planejamento para o futebol para a próxima temporada do Leão Azul. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. Bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar os reforços do Leão para 2025. E vamos analisar, como eu falei, a análise detalhada está aqui no histórico do canal, você tem vários vídeos falando sobre os novos reforços do Clube do Remo, vocês podem entrar aqui no histórico do canal e ver realmente detalhadamente. Aqui eu não vou detalhar porque já foi falado aqui, mas vamos falar de uma maneira geral. Será que o Remo está indo no caminho certo em relação às contratações? Vamos começar analisando o Marcelinho. Marcelinho, lateral direito que estava disputando a Série B, o lateral direito ex-chapecoense, disputou a Série B pela Chapecoense, fez uma boa Série B, de razoável para boa Série B com a equipe de Chapecó. Em temporadas passadas ele já teve um rendimento um pouquinho mais abaixo, mas ele vem para suprir uma carência dessa lateral direita do Clube do Remo, que ainda necessita, ao meu ver, de uma outra contratação para essa lateral, mas o Marcelinho vem para suprir. Se jogar o que desempenhou na Chapecoense, principalmente em termos ofensivos, porque defensivamente cometeu algumas falhas, mas isso, taticamente, o Rodrigo Santana pode fazer uma correção, porque muitas vezes é por alguma falha realmente do sistema tático da equipe de Chapecó, que correu grande risco de ser rebaixada para a terceira divisão nessa temporada. Então, isso pode ser resolvido e explorar o que ele tem de melhor, que é a parte ofensiva. Não é um lateral que eu vou colocar como excepcional, quando eu digo excepcional para a Série B, tá, gente? Não é Série A, outras coisas não. Mas mesmo da Série B, não é um lateral que me parece seja excepcional, mas é um lateral que fez sim uma razoável para boa Série B e pode ajudar o Clube do Remo nessa próxima temporada. Tô aqui na listinha aqui, vamos ver. O próximo é o zagueiro Lucão. Lucão, 31 anos. O Lucão aí abre uma preocupação, ao meu ver, porque o Lucão está há muito tempo, cerca de 5 temporadas em futebol de países periféricos, em termos de futebol, como Malta, como Indonésia. Então você ficar 5 anos no futebol maltês, no futebol indonésio, por mais que lá ele jogava, ele foi titular da sua equipe, é complicado, porque a análise é diferente. São campeonatos que têm um certo investimento, mas investimentos locais, tá? São bem organizados, o campeonato indonésio bem televisionado, tal, ok, isso tudo acontece, mas é futebol local, né? Futebol realmente daquela região. Então, não é um futebol tecnicamente muito bom. E quando ele atuou no Brasil, ele não atuou em divisões superiores. Ele não atuou numa Série A, ele não atuava na Série B. Então, me preocupa muito essa contratação, porque eu coloco como uma grande incógnita essa contratação do zagueiro Lucão, mas é um novo reforço para o Clube do Remo para essa temporada. O outro reforço que vamos falar é o Denner, volante, pode jogar como primeiro, como segundo volante. Ex-Portimonense, está há cerca de 6 meses sem jogar, porque acabou o contrato dele com a equipe de Portimão lá em Portugal, em junho de 2024. Não renovou, ficou esse segundo semestre sem jogar e agora é reforço do Clube do Remo. Viveu boa temporada na equipe de Portimão na temporada 2021, que para mim foi a última boa temporada dele. As outras temporadas, em relação à questão da qualidade técnica, um pouquinho mais deficitário, não tendo grande rendimento, porém jogando a primeira divisão de Portugal, diferente da segunda divisão brasileira, né? Então uma exigência maior, por mais que esteja num clube mais modesto, como a equipe do Portimonense, você jogar a primeira divisão de Portugal e agora jogar a segunda divisão brasileira pelo Clube do Remo. É um jogador que tem uma característica realmente de marcação, mas também gosta um pouco de sair para o jogo. O outro reforço é o atacante Maxwell. Aí agora é legal. Vamos tratar do Maxwell e vamos tratar de outros 3 atacantes. Porque o Remo contratou 3 pontas esquerdas. Contratou o Maxwell, contratou o Pedro Rocha e contratou o Adailton.
3 jogadores que atuam pela ponta esquerda. Eu vou diferenciar as características de cada um, rapidamente, como eu falei, aqui eu já falei detalhadamente sobre cada contratação, mas o Maxwell ainda consegue jogar pela ponta esquerda e pela ponta direita, mais pela ponta esquerda. É um jogador que ele fez, sim, uma boa Série B pelo Operário, mas temporadas passadas nem tanto. Não teve um bom rendimento. E no Operário ele deu uma oscilada. Então ele começa a temporada nessa Série B pela equipe do Operário oscilando um pouco, depois ele consegue recuperar um pouco seu futebol, consegue ter um outro rendimento e acaba ajudando mais sua equipe. Ao meu ver, vem para compor elenco. Não vejo o Maxwell chegando para ser titular do Clube do Remo, lembrando que a exigência do Clube do Remo esse ano é para subir para a Série A. Palavras da diretoria, palavras do próprio executivo de futebol, Sérgio Papelim, que falou que o Remo vai brigar pelo acesso à Série A. Mas naquela posição também tem o Pedro Rocha, esse sim jogando muito pela ponta esquerda. Diferente do Maxwell, que você pode colocá-lo em alguma... prefere a esquerda, mas pode jogar ainda pela direita, mas o Pedro Rocha é muito pela ponta esquerda. Ele realmente é um ponto esquerda aberto, e é uma contratação de todas essas que nós estamos falando e todas essas que foram anunciadas pelo Clube do Remo, o que tem mais nome. É o que jogou em time grande da Europa, jogou um time muito grande da Rússia, revelado pelo Grêmio, passou pro Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza, estava por último no Criciúma. Só que é curioso, pode ser a contratação com maior peso, até agora em termos de nome, só que eu também fico com o pé e meio atrás em relação a essa contratação, porque as últimas temporadas não foram boas. Não foram boas do Pedro Rocha. Como eu disse, eu analisei completo, fiz uma análise completa do jogador e me preocupa um pouco a atuação e a parte física dele me preocupa bastante em relação a essa contratação do Clube do Remo, que viu que o mercado da Série A para ele se fechou. O jogador não vai para a Série B à toa. O mercado se fechou, e já fechou com ele ainda com 30 anos. Então, assim, não sei, eu fico ainda meio ressabiado em termos dessa contratação, mas foi contratado pelo Clube do Remo, por enquanto, em nome, é a maior contratação, e o Remo contratou o Adailton. Aí, olha que curioso, eu acho que pelo cenário, pelo nome, pela projeção, tudo que tem, o Adailton, ele, a princípio, ele pode ter um rendimento até maior do que o Pedro Rocha. Ele também atua pela ponta esquerda, porém, diferente do Maxwell e do Pedro Rocha, é um jogador que também atua dentro da área. É um jogador que gosta de pisar na área, gosta de finalizar, faz gol. Inclusive, muita gente falando Pedro Rocha em relação ao artilheiro e tal, acho que fala mais por causa do nome do jogador. Só que o Adailton ele faz muitos mais gols nas últimas temporadas do que o Pedro Rocha. E o Adailton tem um histórico de lesão, por mais que seja 4 anos mais velho que o Pedro Rocha, menos extenso do que do Pedro Rocha. Então eu considero essa contratação da Adailton uma contratação acertada. É o samurai do Clube do Remo, porque ele está há 10 anos no Japão e entra uma curiosidade que parece muito a situação do jogador Araújo, só que o Araújo, quem tem, sei lá, 40, 35, a partir de 35 anos para cima, deve lembrar do Araújo, atacante revelado pelo Goiás, depois passou muito tempo no futebol japonês, voltou, jogou bem ainda no Fluminense, no Atlético Mineiro. Assim, o Araújo é um outro patamar do Adailton. O Araújo eu achei um craque, o Araújo jogava muita bola. Lógico, patamares diferentes, mas o Adailton tem essa história semelhante de sair cedo do Brasil, passar bastante tempo no Japão e agora voltando. E é um jogador que estava em alta no futebol japonês. Passou boas temporadas no futebol japonês, tendo um bom rendimento. Passou por cerca de 3, 4 clubes de lá, mas tendo um bom rendimento. E é um jogador, como eu disse, desses 3 que jogam pela ponta esquerda, talvez seja o mais desconhecido do público, porque ele está há 10 anos no Japão, com certeza é mais desconhecido que o Pedro Rocha, talvez mais desconhecido que o Maxwell, que já estava aqui, mas dos 3, é o que estava tendo o melhor rendimento, o que eu vejo com a possibilidade, como característica, jogando tanto na ponta esquerda, ou no ataque na área mais aberto pela esquerda, não necessariamente como ponta, um jogador talvez mais interessante, porque realmente ele estava tendo um rendimento bem bacana no futebol japonês, embora, lógico, já esteja encaminhando para uma fase final de carreira. Então o Clube do Remo hoje tem os 3 pontas esquerdas, né? Isso tudo na teoria, lógico que o Rodrigo Santana pode modificar, enfim, na hora, mas na teoria tem 3 pontas esquerdas e ainda não foi contratado nenhum ponta direita. Continuando, temos o zagueiro Alvarino, o argentino vindo do Boca Juniors, o zagueiro titular da equipe do Amazonas nessa última temporada. Ele não teve praticamente chance de jogar no Boca, ele tem muito mais jogos no futebol brasileiro, disputando 2 temporadas com o Guarani, Série B, e disputando agora pelo Amazonas do que na equipe argentina. Então ele conhece esse ambiente de Série B, e o Alvarino foi titular da equipe do Amazonas, tendo um rendimento razoável para bom da zaga, nessa disputa, nesse seu desempenho da Série B, esses 2 zagueiros contratados entre Lucão e Alvarino,
coloca um pouco mais de confiança pelo histórico recente no Alvarino, mas o Remo precisa contratar ainda zagueiros. Eu acho que um zagueiro, pelo menos mais 2 zagueiros, e principalmente um zagueiro com aquela qualidade não duvidosa, ou seja, pelo menos para assumir a titularidade da zaga do clube do Remo. O Remo também contratou o meio-campista Dodô, revelado pelo Atlético Mineiro, também estava no futebol estrangeiro, passou muito tempo no Fortaleza. O Dodô, o legal dele é que é um jogador móvel, um jogador meia, é um meia de articulação, ele não pisa tanto na área assim, ele gosta mais de armar os jogos, as jogadas, mas ele pode cair pela meia direita, pelo meio, pela meia esquerda, é um jogador um pouquinho mais móvel, que a grande questão do Dodô é ter oscilado durante a carreira, porque ele viveu alguns momentos que ele não conseguiu dar um passo, a mais que o próprio Fortaleza, que viveu bons momentos, mas também viveu muitos momentos de oscilação, porque ele não conseguiu manter um bom rendimento. Então, essa oscilação, que para mim, coloca o Dodô, não como uma má contratação, eu aqui não vou falar que seja uma má contratação, não falei de ninguém que é uma má contratação, e não é, tá? Só para deixar claro que não é. Pode ser sim uma contratação válida, mas é um jogador que oscila, um jogador que tem oscilado bastante na carreira. Agora, se ele não oscilar na carreira, parte técnica, ele pode sim corresponder, porque não é aquele meia parado, né? Aquele meia que tem uma mobilidade dentro de campo, isso pode se tornar um pouco mais interessante para o Rodrigo Santana. Temos, por último, só sobrou a última contratação do Pedro Castro. Pedro Castro, que eu gostei da contratação, mas eu não vejo, como muitos estão falando, o titular absoluto do Clube do Remo. Ah, faz o meio campo com Jaderson, Pavani, Pedro Castro e Dodô. Não, eu não vejo hoje o Pedro Castro como titular. Tá? É um jogador que se destacou muito no Avaí, principalmente na penúltima passagem dele, em 2019, sendo campeão da equipe catarinense. Agora, nessa Série B, oscilou, mas foi importante mesmo assim na campanha do Avaí. É um jogador que gosta de chutar fora da área, é o segundo volante, pode fazer a transição ofensiva, tem um bom passe curto, ele consegue desempenhar bem essa questão. Às vezes, é um jogador que não corre tanto em campo. Então, assim, não espere dele o que você espera do Jadson. Jogador que o Jadson também é brutal, né? O Jadson corre o campo todo. Até uma comparação que não deve se fazer, porque o Jadson realmente, nessa questão, e é mais novo também, é um outro nível. Então, o Pedro Castro, muitas vezes, ele não corre tanto assim em campo, e isso, ao meu ver, acaba o prejudicando. Mas é um jogador que, para compor elenco, eu gostei da contratação. Para compor elenco, eu gostei da contratação. Como eu disse, eu não vejo ele hoje como titular, mas sim, vai ter o longo da temporada, e se ele tiver um rendimento, falar, não, o Pedro Castro tem que ser titular do Clube do Remo. Isso aí, para mim, não tem problema algum. Mas hoje eu avaliei essa contratação como boa, mas mais para compor elenco. É isso, amigos. O que vocês acharam até agora das contratações do Clube do Remo? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.